wrap-up das minhas leituras de janeiro. Não vale a pena dizer-vos o que é que eu li, porque vocês sabem, tirando 2 audiobooks, o que é que eu li? Segunda Guerra e Holocausto, só, é assim que eu gosto. Então vou fazer aqui um mini resuminho e mostrar-vos os livros que eu li. Eu vou começar aqui com uma desistência que, não vos vou mentir, este livro não deu para mim, com muita pena minha. E no final vou deixar a review que a Sara Cristina fez. O Bloco das Crianças, do Otto B. Kraus, um livro que me foi oferecido pela editorial Presença, que, já disse isto num vídeo, facultou-me 3 livros para o projeto deste mês. Desde já agradeço muito, mas este livro não deu para mim e é muito fácil de explicar porquê. E eu sei que a Sara sentiu o mesmo, que é, eu divido os livros de Holocausto, Segunda Guerra, em vários temas, e vocês vão ver aqui. Gosto de um belo romance que tenha como pano de fundo Holocausto, Segunda Guerra, um bom romance, como eu vou, à medida que vou falando, vou mostrando depois. Mas também gosto muito de histórias de não ficção de pessoas que lá passaram. Mas nesses livros de não ficção, eu gosto de um livro com pés e cabeça, que tenha um início, que tenha um meio e que eu consiga ser porque eu gosto de ser transportada para os campos de concentração. Eu sei que isto é estúpido, não vou falar sobre o que é que eu acho disso, mas eu já vos disse que há alguma coisa que me liga ali àquele sítio e eu gosto de sentir, isto é estúpido, eu sei, eu gosto de me sentir na história, os pormenores todos. E o que é que eu senti com este livro? É debater matéria, não há empatia, vocês não entram na história, é tanta informação. Isto era um grupo de pessoas mais velhas que estavam lá, que conseguiram criar um bloco das crianças em Birkenau 2, mas eles, como não tinham autorização para lhe ensinar, eles faziam outras atividades. E tem relatos muito interessantes, mas eu não consegui entrar na história. Deixou-me muito cansada este livro, tenho imensa pena, eu não vos sei explicar, não vos consigo. E eu, para desistir de um livro desta temática, foi porque não estava mesmo a dar, e eu espero mesmo muito que vocês não pensem da mesma maneira. Vocês sabem que às vezes há livros que eu vos digo assim, epá, não leiam, ou não aconselho, não é um livro com qualidade, não é o caso. Experimentem, pode ser que gostem, mas realmente, epá, gosto muito da capa, mas este livro não deu para mim e eu desisti. Vou começar aqui para dar uma ligeirada, vou falar-vos em 2 audiobooks, já assim, que é para vocês não estarem, para depois levarem com o pincel do Holocausto todo de seguida. 2, portanto, Evie Drake is Completely Fine. É um audiobook que eu gostei muito. É um audiobook que eu gostei muito, mas que eu acho que a maioria não gosta, mas eu gostei. Para já o som era excelente. Digo muito isso, vocês sabem. American Accent. É a história, ele é parado, mas eu também, há uma canadense que eu sigo aqui no BookTube, e para ela foi um dos melhores livros do ano, mas ela própria disse, atenção, que isto é um livro parado. E eu acho que isto é um livro de gaja, depois dos 40, senti isso. Porquê? Isto é a história da Evie Drake, é uma senhora, eu sinceramente não me lembro da idade dela, mas devia de ser ou da minha idade, ou 37, ou se calhar menos. Ela foi casada com um homem médico, e ele morre. E ela é viúva, muito nova, numa comunidade. E depois ela tem uma casa, mas depois tem tipo um anexo. Ela aluga esse anexo a um gajo que foi profissional de beisebol, mas que teve ali, que ela na altura não percebe, umas cenas também na sua carreira. Era um superstar, mas agora está ali no Maine. O que é que ele está ali a fazer? A alugar aquela casa. E eles durante muitos meses vão conhecer-se. O livro são muitas conversas, ele da vida dele, ela da vida dele. Nós depois vamos perceber que ela sente-se mal porque não está triste que o marido morreu, porque ela diz, ele tratava-me como um pedaço de merda, as pessoas é que não sabem,
eu não estou nada, eu não quero ficar com o dinheiro dele, que ele tinha, era médico, né? Ganhou muito, fez muito, ela ganhou muito dinheiro com a morte dele, no bom sentido, seguro de saúde, seguro de vida, e ela disse, eu não quero ficar com o dinheiro porque ele tratava-me mal, ele era asqueroso. Depois há aqui uma ligação entre estas duas pessoas, muito adulta, muito com cabeça. Não foi uma paixão de adolescentes, foi uma paixão de duas pessoas adultas racionais. You scratch my back, I scratch yours. Gostei muito e vou dar-lhe 4 estrelas. E pronto, lá está. Não sei se é um livro que eu vos recomendo, eu gostei bastante. E ouvi muito quando fui a Lisboa e vim, vou sempre ouvir audiobook se for bom. E o audiobook relaxa-me tanto que eu não sei explicar. E este relaxou e eu gostei bastante. O outro audiobook que eu ouvi, The Chain, já tinha ouvido no canal da Manganete e nos americanos e canadianos também. Não há cá em Portugal, mas eu tenho um feel que este livro vai cá chegar. É um thriller e é muito interessante, mas vou resumir muito pouco, que é uma mulher que tem uma adolescente e do nada telefona-lhe. Olha, uma mulher telefona, é só para saber que eu tenho a sua filha, roubei-a hoje de uma paragem de autocarro, estou aqui com ela, está ali na minha cave como presa e a senhora tem que, para já arranjar este dinheiro, de X quantia, e vai ter que ir roubar uma criança e fazer o mesmo, e pedir o dinheiro à família dessa pessoa. The Chain. The Chain era uma organização que já existia há algum tempo, onde ganhavam dinheiro com isto, ou seja, raptam crianças e depois os pais que têm as crianças raptadas têm que ir fazer o mesmo. Não vos posso contar mais do que isso. É muito interessante e à semelhança da Manganete, também não gostei muito do fim. Eu cheguei lá, mas para eu chegar lá, vocês chegam lá mais rapidamente. Eu cheguei lá, mas é um thriller que é muito viciante e eu tenho a certeza que quando chegar cá, e na altura, se depois, está-me a faltar até a palavra, se proporcionar, eu farei um vídeo então só com esse livro, que não vou fazer agora, e elaboro mais um bocadinho, mas é um bom thriller, 4 estrelas. Vamos agora então ao pincel holocastial, pode ser? Pode. Silka's Journey foi um livro que eu cometi uma grande gafe e uma menina veio logo dar-me um puxão de orelhas e muito bem. E disse, Dora, atenção, que não é a primeira vez que tu te enganas, tens que ter muito cuidado porque estás a dizer uma coisa na história que não é verdade. E eu pedi desculpa, é verdade à menina, acontece, uma pessoa lê muito, baralha as coisas todas e o que é que acontece? Silka's Journey vai sair nos próximos dias pela Editorial Presença e posso dizer-vos que vou fazer um passatempo para vocês ganharem um livro destes que eu não sei como é que se chama em português, Silka's Journey, depois digo-vos como é que será o passatempo. Já sabem que não é um passatempo para lambonas, é um passatempo bacana, que eu estou aqui a magicar uma coisa. Mas o que é que eu vos estava a dizer? Eu na review vocês sabem que por baixo estão as reviews de todos os livros. Eu disse que a Silka foi a namorada do tatuador de Auschwitz no primeiro livro. E é mentira, não foi, era a amiga. Eu acho que isso também não vai. Vocês, quando começarem a ler Silka's Journey, vão chegar à conclusão que eu me tinha enganado. Portanto, enganos acontecem. Eu dei 5 estrelas. Agora é que eu estou a ver que dei 5 estrelas a este livro e não devia de ter começado por aqui. Devia ter guardado para o fim. Mas olhem, desculpem lá, como não tenho aqui o livro, era um post-it. Eu dei 5 estrelas a este livro. É um livro que eu acho superior ao Tatuador de Auschwitz. E acho que vocês... Algo me diz que, não sei, porque o Tatuador de Auschwitz, eu só acho que eu e a Silvéria é que fomos as que gostámos menos. De resto, toda a gente deu 5 estrelas, eu dei 4, não sei quantas é que ela deu. Mas vem aí e eu tenho a certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Já falei dos audiobooks e agora vou falar de dos livros de 4 estrelas, foram 2, o resto foi tudo de 5 estrelas. Foi um mês potente, não é? Como vocês sabem. O Céu numa Gaiola, Caging Skies, de Christine Leons.
O livro que inspirou o filme, já vos dei a minha opinião, que inspirou o filme. Não é o livro baseado, o filme não é baseado totalmente. Neste livro tem muitas diferenças. Isto é um livro que começa muito bem disposto, mas que depois termina num livro muito dark, muito visceral, com muitas discussões entre um homem e uma mulher, porque a história é sobre o Johannes, que é uma criança que vive na Áustria, tem um pai e uma mãe e uma avó, viver em casa, e ele depois descobre que na sua casa, no anexo, a mãe escondeu uma judia que é a Elsa, e ele não concorda com isso, obviamente, porque eles são austríacos, são alemães, austríacos, alemão é no filme, e ele é contra isso, porque ele inclusivamente faz parte da juventude hitleriana. Judeus são lixo, são animais, obviamente, mas depois o livro estende-se para além disto. Não há um amigo imaginário que é o Hitler, porque não existe aqui no filme, livro. E depois o livro é sobre a relação, até homem adulto, do Johannes com esta judia. Mais não digo, é um livro, digo novamente, intenso, pesado, e dei 4 estrelas. Outro livrinho de 4 estrelas, O Rapaz que Seguiu o Pai para Auschwitz, uma história real. Jeremy Dronfeld, é a história verdadeira do Gustav e do Fritz, pai e filho, que tiveram em, salvo erro, sei lá, 3 ou 4 campos de concentração, mais a Marcha da Morte, mais a revolta contra os nazis, a polícia, os SS, tudo, sobreviveram a isso. É um livro muito denso, com muitos factos, muito histórico. Não é um livro que vocês leiam de ânimo leve, como outros que aqui estão. Este, se decidirem ler, vão com tempo, sem pressas, porque ele vai exigir isso. E para mim, é dos livros que aqui está com a melhor capa. Este vagão em Birkenau 2, acho que é espetacular. Vamos aos livrinhos de 5 estrelaças. Está bem, meus amigos? Está bem. Tenho sempre aqui a versão inglesa que me deu a Catininha. O Rapaz do Caixote de Madeira, este livro para mim é 6 estrelas, que não há. Não, eu acho que não merecia, eu acho que chorei, porque tem muitas imagens da lista de Schindler. É um livro que fala do Oscar Schindler, que fala de uma criança, e esta criança e o seu pai trabalharam na fábrica do Oscar Schindler. As histórias vocês já sabem, e eu adorei. Depois também dei 5 estrelas a este livrinho, Enquanto Houver Estrelas no Céu, de Christina Armel, que tem como cenário a Segunda Guerra, mas é um romance. É a história de uma neta que vai descobrir o passado da avó. A avó está com Alzheimer e a avó dá-lhe uma lista de familiares franceses para ela descobrir, e nós vamos perceber que a neta vai descobrir que a avó esteve ligada à Segunda Guerra e esses temas, mas é uma história muito bonita sobre família, enquanto a neta, já não lembro o nome dela, enquanto a Rose é a avó, enquanto a Hope vai descobrir coisas sobre a avó, também é uma viagem interior para ela descobrir coisas da vida dela e dar a volta à vida dela, e eu adorei este livro. Amei este livro, Um Ateliê de Sonhos, Lucy Edlington. Nunca mais me vou esquecer, bem, nem dos que estão aqui que eu dei 5 estrelas, mas nunca me vou esquecer deste livro. Este livro vai entrar num dos preferidos para o ano, do Wall 76, quando eu fizer o vídeo. Já só faltam 11 meses, isto é no instante. Estamos quase no Natal. Este livro é espetacular porque tem um mix das duas coisas. Tem um romance, é romanceado, mas é muito duro porque é dentro de um campo de concentração. É baseado também numa história verídica de costureiras que costuravam lá em Auschwitz para a mulher de do comandante principal que lá estava. E este livro, epá, isto adaptado num filme, era muito fixe. 5 estrelas. Finalmente, o livro pelo qual eu comecei o projeto, e acho que comecei muito bem, porque vi movimentações depois de pessoal a ler este livro e eu estou cá para isso, que é mesmo assim, fico mesmo super contente. A Sandra adorou este livro,
mas acho que ela ainda não fez. Não, que ela ontem à noite disse-me: estou a adorar o rapaz de Auschwitz. E ela é muito querida. Agora, pá, apetece-me. No vídeo que ela ontem fez da bibliotecária, ela diz: eu nem percebo, não percebo, não gosto muito, não costumo muito ler sobre estes temas porque fico triste e mais não sei o quê. É suposto ficar triste porque isto mexe com todos, e ela leu pelo menos 3 livros para o meu projeto este mês. E é bom a gente às vezes sair da nossa zona, é a minha zona de conforto, não é? Mas fiquei muito contente, e outras pessoas, eu no fim depois farei um vídeo sobre isso, sobre o OL 75, mas pronto, não interessa, estou sempre a sair fora do guião. Rapaz de Auschwitz, Steve Ross, história verdadeira de um rapazinho que passou as passas do Algarve em 10 campos de concentração, penso que foi 10, porque é assim, eu já misturo estas personagens todas umas com as outras, onde é que tiveram, quem é que teve e mais não sei o quê. Mas depois tornou-se numa pessoa de muita importância em Boston, onde foi homenageado, criou um memorial para os judeus, espetacular. Este livro é um exemplo também. Pronto, pessoal. Esqueci-me de outra coisa. Estou a ler este, Lilac Girls, que é também uma recomendação da Isa. Já não fui a tempo. Vou aqui. Olha o meu marcador. Olha, por acaso foi a Sandra que me deu. Dorinha Linda na Escócia, Dorinha Linda no É do Sushi com a Sandra e a Isa, Dorinha Linda em Amsterdam. Estou a adorar, mas já vai ser em fevereiro. Pronto, pessoal, estou cansada porque estive agora aqui a gravar 3 vídeos seguidos só sobre este tema e agora tenho que ir descansar um bocadinho. E já sabem, digam o que é que acharam, tá bem? E não se esqueçam que nos próximos dias vai haver passatempo. Tchau!